Imagine-se diante de uma montanha tão alta que seu pico se perde nas nuvens. Um obstáculo tão vasto que bloqueia o sol e lança sombras sobre seus sonhos. Você já esteve aí, encurralado por situações impossíveis. Uma dívida que sufoca, um diagnóstico que paralisa, um relacionamento despedaçado, um futuro que parece morto antes de nascer. O vento sopra forte, sussurrando que não há saída, que a batalha está perdida. Mas ouça, Deus não vê impossíveis, Ele vê oportunidades. E em suas mãos, Ele colocou duas armas antigas, forjadas no fogo da fé, capazes de mover montanhas, abrir mares e ressuscitar o que estava morto, o jejum e a oração. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Jesus declarou: hoje, você não apenas ouvirá sobre o poder do jejum e da oração, você será chamado a empunhá-los, a se levantar e a lutar como nunca antes. Pense no peso que carrega agora. Talvez seja o fardo da incerteza, a angústia de uma porta fechada, ou o eco de uma voz que diz que você nunca vencerá. O inimigo quer que você acredite que suas forças humanas são tudo o que você tem, que sua luta é apenas sua. Mas a Bíblia grita uma verdade diferente. Quando o rei Josafá enfrentou exércitos imbatíveis, ele não confiou em espadas ou estratégias. Ele jejuou, orou e clamou. Não temos força para resistir a essa multidão, mas nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20:12. E Deus respondeu, não com um sussurro, mas com um trovão. A batalha não é vossa, mas minha. 2 Crônicas 20:15. O jejum e a oração não são apenas rituais. São a rendição que convida o poder de Deus a entrar no campo de batalha. O que é impossível para você é o palco perfeito para o milagre dele. Crença é onde tudo começa. Sem ela, o jejum é apenas fome e a oração, meras palavras ao vento. Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, move-te daqui para lá, e ele se moverá. Mateus 17:20. Mas a crença não é um sentimento fugaz, é uma escolha feroz, um fogo que você acende mesmo quando o medo tenta apagá-lo. O jejum desperta essa fé, silenciando o ruído do mundo, a comida, as distrações, o conforto, para que você ouça a voz de Deus. Quando Daniel enfrentou a incerteza no exílio, ele jejuou por 21 dias buscando sabedoria, e o céu se abriu. Um anjo foi enviado dizendo, desde o primeiro dia, suas palavras foram ouvidas. Daniel 10:12. Sua crença, alimentada pelo jejum e pela oração, destrancou o impossível. O que você acredita que Deus pode fazer com sua montanha hoje? Mas o medo está sempre à espreita, não está? Ele rasteja como uma serpente, sussurrando que sua situação é grande demais, que Deus está muito longe, que você não é digno. O jejum confronta esse medo, desnudando sua fraqueza. Quando você abre mão do pão físico, você se apega ao pão da vida. Jesus, após jejuar por 40 dias no deserto, enfrentou o diabo cara a cara. Cada tentação foi lançada contra ele, mas ele respondeu com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. O jejum não é punição, é poder. É a disciplina que diz ao medo, você não me controla. E a oração é a espada que o corta. Diante do seu impossível, o que o medo está tentando roubar de você. Levante-se e recupere isso agora. Clareza vem quando você silencia o caos. O mundo grita, exigindo sua atenção. Notificações, prazos, preocupações. Mas o jejum limpa a névoa e a oração alinha seu coração com o de Deus. Pense em Ester, enfrentando o extermínio de seu povo. Antes de se apresentar ao rei,
um ato que poderia custar sua vida, ela clamou: jejuem por mim, não comam nem bebam por 3 dias, e eu irei ao rei. Ester 4:16. Em meio ao jejum e à oração, ela encontrou clareza para agir com coragem. Deus revelou o caminho e o impossível se curvou. Um povo foi salvo. Sua situação impossível não é um beco sem saída, é um convite para se aproximar de Deus, para ouvir sua estratégia. O jejum afina seus ouvidos, a oração abre seus olhos. Que direção Deus está sussurrando para você hoje? A visão, então, é o fogo que o jejum e a oração acendem. Não é apenas sobreviver à tempestade, é ver além dela, para o propósito que Deus escreveu para você. Quando Elias enfrentou a seca e a idolatria, ele orou com fervor e jejuou do desespero. Em 1 Reis 18, ele clamou a Deus no Monte Carmelo, e o fogo caiu do céu, provando que o Senhor é Deus. Sua visão não era apenas vencer os profetas de Baal, mas restaurar a fé de uma nação. O jejum e a oração alinham sua visão com a de Deus, transformando o impossível em um testemunho. O que você vê além do seu obstáculo não é apenas a solução, é a glória de Deus brilhando através de sua vitória. Feche os olhos, visualize isso agora. Propósito é o porquê que pulsa em seu peito. Deus não o criou para ser derrotado, mas para ser um vaso do seu poder. O jejum e a oração desenterram esse propósito, tirando as camadas de dúvida e distração. Quando Jonas fugiu de seu chamado, Deus o trouxe de volta. E em Nínive, após um jejum proclamado, uma cidade inteira se arrependeu. Jonas 3, 5, 10. Seu impossível não é apenas sobre você, é sobre o impacto que Deus quer fazer através de você. O jejum humilha seu ego, a oração eleva seu espírito. Talvez sua situação seja a porta para salvar outros, para liderar, para inspirar. Qual é o propósito que Deus está revelando em sua luta? Agarre-o com as mãos vazias do jejum e o coração cheio da oração. Disciplina é o alicerce que sustenta isso tudo. O jejum não é fácil. A oração exige constância. Mas é na disciplina que o poder floresce. Jesus ensinou: esta casta de demônios só sai com oração e jejum. Mateus 17, 21. Ele sabia que situações impossíveis exigem mais do que palavras casuais ou esforços frágeis. Quando você jejua, você diz não aos desejos da carne e sim à vontade de Deus. Quando você ora, você constrói um hábito que move o céu. Pense em Ana, que orou e jejuou por anos, clamando por um filho. Deus respondeu com Samuel, que mudou a história de Israel. 1 Samuel 1, 7, 20. Sua disciplina no jejum e na oração é a chave que destranca o impossível. Comece hoje. Escolha um momento, um propósito e persista. Ação, então, é o passo que sela sua fé. O jejum e a oração não são passivos. Eles preparam você para marchar. Quando Neemias enfrentou a ruína de Jerusalém, ele jejuou e orou. Mas então se levantou para reconstruir os muros. Neemias 1:4, 2:17. Deus não faz tudo por você. Ele faz através de você. Sua situação impossível está esperando seu movimento. Talvez seja perdoar alguém, dar um passo de fé no trabalho ou clamar por cura. O jejum fortalece sua resolução. A oração guia seus pés. Não espere o milagre cair do céu. Levante-se como Ester, como Neemias, e haja no poder que Deus já colocou em você. Gratidão é o hino que ecoa em meio à batalha. Mesmo antes do impossível se dobrar, agradeça. Em tudo dai graças, diz 1 Tessalonicenses 5,18, porque Deus está trabalhando, mesmo nas sombras. Quando Paulo e Silas foram presos, acorrentados em uma cela, eles oraram e cantaram louvores. O resultado?
Um terremoto abriu as portas da prisão. Atos 16, 25, 26. O jejum ensina você a valorar o que realmente importa. A oração transforma gratidão em poder. Agradeça agora pela força que você está ganhando, pela promessa que Deus não falha. Sua gratidão é a faísca que acende o milagre. Adaptabilidade o mantém firme quando o caminho muda. O jejum e a oração não garantem que tudo sairá como você planeja, mas que Deus o guiará. Quando os discípulos falharam em libertar um jovem possesso, Jesus os ensinou a jejuar e orar, ajustando sua abordagem. Marcos 9:29. Sua situação impossível pode exigir paciência, uma nova estratégia ou um coração mais humilde. Adapte-se, mas nunca desista. Deus está moldando você no fogo da provação. Resiliência é o grito de guerra que o leva ao fim. O jejum forja sua força. A oração renova seu espírito. Pense em Jesus, jejuando no deserto, enfrentando tentações e emergindo vitorioso. Sua situação impossível é seu deserto, mas também seu campo de vitória. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Levante-se mesmo exausto. Continue, mesmo ferido. O poder está em sua persistência, e no aprendizado você cresce. Cada jejum, cada oração é uma lição. Quando Elias orou por chuva após anos de seca, ele se ajoelhou 7 vezes, aprendendo a confiar no tempo de Deus. 1 Reis 18, 42, 45. Sua situação impossível está ensinando paciência, fé, coragem. Absorva isso. Cresça. O jejum e a oração não apenas mudam sua circunstância, eles mudam você. Agora, erga-se. O poder do jejum e da oração não é uma teoria, é uma força viva. Sua montanha não é maior que seu Deus. Seu impossível é o palco dele. Jejue para silenciar o mundo. Ore para mover o céu. Haja para viver o milagre. O tempo é agora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. 2 Crônicas 7:14. Comece hoje. O impossível está prestes a se render.